Esta é mais uma edição do Alentejo Desportivo. O convidado de hoje é João Baleizão, o presidente da direção do Clube Desportivo de Beja. Hoje vamos querer saber temas do passado, mas também do futuro, deste que continuará a ser o clube mais representativo do Baixo Alentejo. João Baleizão, obrigado por ter aceito o convite. Gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, se hoje, em outubro de 2009, o Desportivo de Beja está vivo e de boa saúde. Ora, desde já, muito obrigado pelo vosso convite e desejar à TV Alentejo maiores felicidades por este programa. Em relação ao desportivo, está bem de saúde, dentro dos possíveis. É um clube que tem sempre a vida muito agitada devido a muitas situações, mas a máquina está a trabalhar, as equipas estão, as que não iniciaram já estão a iniciar os seus campeonatos. Parece-me que de momento a coisa está equilibrada. Que escalões de futebol vai este ano ter o Desportivo de Beja? Os séniores já sabemos porque de facto já estão em competição. Júniores, juvenis, iniciados? Sim. Temos os séniores que já começaram o campeonato. Também os juvenis já começaram. Os juvenis já começaram. Os júniores vão começar. Faltam os júniores e os iniciados. Um no fim deste mês, os outros no início do mês. E o rei que há de começar dentro de qualquer dia. Não conseguiu fazer equipas de infantis e de escolas? Vamos ver, os infantis e escolas são modalidades de uma idade em que carece muita atenção. Não se pode, de um dia para o outro, angariar esses miúdos e depois levá-los para lá e vamos embora treinar. Não, eu acho que isso é um projeto que tem que ser muito bem pensado e não estávamos preparados ainda para fazer esse tipo de trabalho. Já voltaremos então a falar desportivamente deste clube. Perguntar-lhe se está arrependido, alguns meses depois, de ter assumido a presidência do Desportivo de Beja. Não estou arrependido. Vim para cá com das melhores das intenções, vim para cá para resolver aquelas situações que eu pensei que poderia resolver e que penso que posso ir resolvendo. Vim para cá com uma equipa preparada para as dificuldades que se deparavam e que se vão deparando no dia a dia. Estamos a tentar resolvê-las todas da melhor maneira. Até agora temos-as ido resolvendo. Houve uma altura em que nós fomos mais tentados, com algumas desconfianças, com algumas situações infundadas e que nós tivemos que recorrer a assembleias e mostrar às pessoas que realmente as coisas não eram tanto como as pessoas diziam. A verdade tem que ser sempre escrita e dita e não pode ser só alimentada de suspeitas. Houve uma Assembleia Geral que o Desportivo de Beja marcou para esclarecer, de facto, todas as contas que não tinham sido apresentadas. Houve uma Assembleia Geral onde o Presidente foi acusado de ter comprado uma bateria para o seu próprio automóvel em nome do Desportivo de Beja. Considera que esses factos nessa Assembleia Geral foram esclarecidos, que as contas foram apresentadas e que os sócios ficaram de consciência tranquila? Só que lhe posso responder sobre essas situações todas foi aquilo que aconteceu na própria Assembleia. Inclusive, além de ser eu a pessoa a perguntar no fim se havia ainda algumas dúvidas para alguém, houve também sócios que quiseram fazer essa questão, se alguém ainda tinha algumas questões a pôr. Na altura e na Assembleia e no sítio certo e na altura própria, ninguém mais questionou nada. Eu continuo a dizer, e disse-o na Assembleia e volto a dizer hoje aqui, eu estou de consciência tranquila, estou aberto, e o meu grupo está aberto, a qualquer pessoa, seja ela dentro do clube, seja ela de fora do clube, mas que seja sócio, como é lógico, que faça parte deste grupo desportivo, eu estou aberto para qualquer dúvida e esclarecer qualquer situação. Eu não entendo, é porque é que as pessoas, se eu fosse uma pessoa que não me gostasse, ou que me fugisse, ou que me escondesse das situações, eu até entendia que as pessoas viessem com comentários, que viessem com situações de dúvidas à praça pública. Agora, quando as pessoas têm a oportunidade de fazer no sítio certo, têm as pessoas indicadas nos sítios à espera que elas apareçam para colocar as questões, não o fazem e fazem acusações depois por trás. É assim que se quer estar num clube? É assim que se quer estar em democracia? Eu
Acho que não é assim. Você julga que quando assumiu a presidência do Desportivo de Beja, muita gente já lhe tinha colocado o rótulo de ter feito parte de um grupo de trabalho num clube anterior, no Distrital, e falamos do Desportivo das Neves. Você fez parte de um grupo de trabalho com a direção na altura, o clube depois até acabou por fechar portas. Julga que ficou rotulado por fazer parte desse grupo de trabalho que levou um clube a fechar portas? Vamos lá ver uma coisa. Eu não me importo de voltar atrás e falar no Grupo Desportivo das Neves. Foi um clube que eu trabalhei muito, tanto nas infraestruturas que lá estão feitas, como na parte de futebol. Fui chefe de departamento de futebol. Até o dia em que aquele clube fechou portas. Trabalhei até o último dia. Fui eu que, com soluções minhas, e em conjunto depois com o Presidente da Junta e o Poder Local, com o Vereador, encontrei uma solução para uma dívida que estava criada que não tinha nada a ver comigo. Eu era chefe de departamento de futebol, não fazia parte da direção. Mas, quando a direção me consultou para ver o que é que eu poderia fazer, porque havia uma dívida e que tinha que ser paga, eu recorri às minhas ideias e fez um destaque de um terreno que lá está, que nunca serviu para nada. Esse destaque foi concretizado com o apoio do Presidente da Junta, que serviu e hoje está a servir ou está ao serviço da Junta, foi adquirido pela Junta através da Câmara, onde se arranjou uma verba que inicialmente era para ser um valor e eu contestei, consegui ir mais para cima, consegui-se pagar as dívidas e o clube, ou seja, a nova direção que entrou, o clube não fechou as portas, o clube teve uma transição, saiu uma direção, entrou outra direção, por acordo de toda a gente com votação. O clube não fechou as portas, é preciso dizer isto. Houve uma saída de uma direção, outra entrada de outra direção, com votação dentro da legalidade. Até esse dia eu estive presente e deixei o clube dentro das minhas possibilidades com receitas positivas. O clube ficou com dinheiro. Eu não tenho nada a ser rotulado por ter feito bem. Se tiver que ser rotulado, que seja pelo lado do bem. Agora as pessoas entendem que não, as pessoas confundem, as pessoas misturam, porque as pessoas não querem saber a verdade. Se as pessoas quisessem saber a verdade, vinham ter comigo, falavam diretamente comigo. As pessoas não falam. Julga que é difícil fazer, e teve essa experiência, uma direção e todos os corpos sociais, Conselho Fiscal, Assembleia Geral, para o Desportivo de Beja, as pessoas não aceitam fazer parte de grupos de trabalho porque é difícil trabalhar para o Desportivo de Beja? Essa ideia está a passar no geral, não é só no Clube Desportivo de Beja. E veja bem os outros clubes que aí estão. Temos o exemplo do Serpa, que teve imensas dificuldades para criar uma direção. E para não dizer outros clubes, estou a falar dos mais recentes. Agora, o que fica às vezes desgastante e o que torna-se desgastante é a forma como as pessoas que estão de fora constantemente criam rótulos, como você disse há bocado, e bem, criam rótulos nas pessoas, jogam situações para os meios de comunicação sem terem provas, fazem 30 por uma linha, de maneira a que as pessoas que veem estes clubes só funcionam com a carolice das pessoas. Só funcionam com a carolice das pessoas. E as pessoas não estarem a dar o seu contributo, mas estarem constantemente a serem maltratadas, passa quase como as campanhas políticas. As pessoas são maltratadas, não há ninguém a olhar meios para atingir fins. E isto é complicado. Qualquer dia quer-se pessoas e não se têm. E essas pessoas que sempre proclamam são as pessoas que depois não veem. São as pessoas que dizem por dizer, mas quando nós abrimos as portas para elas darem um contributo positivo para o clube, ou para as associações, ou seja, para aquilo que for, elas não aparecem. Uma pessoa para ser presidente do Desportivo de Beja tem que ter dinheiro? Vamos lá ver. Não é preciso ter dinheiro. Eu acho que não é preciso ter dinheiro para ser presidente de um clube. Porque se tiver dinheiro, eu agora pergunto-me a mim, deixa-me fazer esta pergunta a mim próprio. Se eu tivesse muito dinheiro, era presidente do Clube Desportivo de Beja? Era. Mas eu posso ter, nessa situação, uma alternativa. Eu posso fundar um clube. Eu posso ser o dono de um clube. É diferente. Os clubes não precisam de ser injetados com os capitais dos presidentes durante uma determinada parte do seu reinado, seja um ano, seja 2, seja 3. E depois vivem à sombra dessa injeção de capital. Todos os que rodeiam, não há ideias. E quem tem ideias não as quer pôr em prática. E acaba por deixar o clube. Durante esse período vivemos uma euforia muito grande, os sócios vivem uma euforia, a cidade vive uma euforia, toda a gente vive uma euforia,
porque se calhar atingem-se resultados em termos desportivos grandes, mas depois, se olharmos para o próprio clube, o clube fica com o quê? Fica na mesma ou pior. Temos que olhar para o clube, e para olhar para o clube temos que começar a ter estruturas, temos que começar a criar receitas, coisas que são difíceis de fazer. Pôr em prática ideias, coisas que são difíceis de fazer e levam o seu tempo. É isto que as pessoas têm que entender. E é por aí que toda a gente pode ajudar. E tem que ajudar. Não querendo logo de imediato resultados. Tem que ser com calma. Você falou em ideias, fez uma sessão pública para a apresentação de um projeto, fez a apresentação pública para aquilo que o Desportivo de Beja poderia vir a ser no futuro, a angariação de receitas. Isso está a resultar ou não resultou de facto? Houve um concerto, uma festa da cerveja, onde não apareceu quase ninguém, enfim, receitas aí não houve, certamente que houve bastante prejuízo. Essas ideias não estão a funcionar? Vamos ver uma coisa. Tanto em Beja como num outro sítio qualquer, as ideias quando se colocam em cima da mesa e depois começam a pôr em prática, levam-se tempo. Não são entendidas rapidamente. E principalmente quando há muita desconfiança das pessoas e quando há uma crise instalada como hoje está no nosso país. E na nossa zona ainda muito mais acentuada. Temos que ver o quê? Temos que ver que isto vai ter que ser uma escalada muito grande. Os resultados, as pessoas agora já vão começando a perceber certas ideias que nós tínhamos e que começámos a pôr em prática. As pessoas já vão percebendo, mas vai demorar o seu tempo. Tem que se ter aqui uma paciência muito grande. Todo o outro projeto que houve em termos de Festival da Cerveja, o Festival da Cerveja há anos resultou, mas também teve alturas em que não resultou. As pessoas não se podem esquecer disso. E este ano não resultou e foi mais um contratempo. Este ano não resultou. Fez o Festival da Cerveja. A gente não se pode esquecer de duas coisas muito importantes. As pessoas só falam do Festival da Cerveja. Mas atenção, houve o Festival da Cerveja e houve mastros populares. Só para fazermos aqui um grau de comparação. Os mastros populares não nos trouxeram qualquer despesa acrescida à partida. Foi pedido à Câmara, foi cedido, o nosso trabalho foi lá aplicado, em termos de embelezar todo o ambiente, e as pessoas não apareceram na mesma. Ninguém pagava nada. Agora, se me disser assim, se para o ano voltar a fazer, se para o outro ano voltar a fazer, se para o outro ano voltar a fazer, vai crescendo. Há de chegar uma altura em que os mastros do desportivo já são falados. O Festival da Cerveja vai acontecer o mesmo. Nós fizemos porque era uma carência, era uma necessidade que se ouvia. Mas deu muito prejuízo o Festival da Cerveja, nomeadamente o espetáculo da Rita Guerra, que não deve ter sido barato e que o desportivo teve que pagar. Vamos ver uma coisa. O Festival da Cerveja deu prejuízo. Muito prejuízo. Deu muito prejuízo, mas não deu prejuízo ao desportivo. As pessoas fazem confusão. Eu tenho ouvido tanta barbaridade. Então deu prejuízo a quem? E perceba o que ele quer dizer. Quando eu digo que ouço barbaridades, eu vou dar um exemplo como são barbaridades. Há pessoas que dizem assim, o Festival da Cerveja deu prejuízo e hipotecou-se uma época de futebol. O Festival da Cerveja deu prejuízo, o dinheiro que foi para o Festival da Cerveja era para ter sido dado aos jogadores. Isto não é verdade. O Festival da Cerveja foi feito com base em valores que foram criados através do banco. A 80% do valor foi feito através do banco, do empréstimo que está em meu nome. Não está em nome do desportivo, está em meu nome. Foi infiltrado dentro do Festival da Cerveja 5.000 euros do desportivo. 5.000 euros do desportivo. Como é que se pode pensar que 5.000 euros do desportivo possa hipotecar uma época? As pessoas pensam que uma época é o quê? As pessoas pensam que o Festival da Cerveja deu um prejuízo de 20 ou 25, como as pessoas dizem, e que falam que se pagou 25.000 euros, o desportivo pagou 25.000 euros e hipotecou-se uma época. Mas quem é que pagou 25.000 euros? Onde é que o desportivo tinha 25.000 euros? Mas normalmente os presidentes, quando fazem esse tipo de empréstimos, depois são credores do clube. Vocês, nesta altura, já é credor do Desportivo de Beja? Vamos lá ver. Eu não fiz nada que não fosse atempadamente em reunião esclarecido. Sabia-se os valores que eram, sabia-se que se tinha que fazer aquele investimento. Porquê a Rita Guerra? A Rita Guerra porque na altura foi em consenso, foi uma pessoa que estava
no top, foi uma pessoa que não tinha vindo ainda à Beja, toda a gente se motivava para ir, com 10 euros o bilhete, toda a gente estava motivada para ir. Tivemos o azar da intempérie que houve, o tempo foi mau, choveu, fez frio, fez tudo. Agora vamos ver uma coisa, esse orçamento, podia ter sido criado um orçamento mais baixo. Podem-me dizer, podia ter sido criado um orçamento mais baixo e não ter havido esse problema. Mas não se esqueça que eu dei o exemplo dos machos populares e as pessoas não compareceram na mesma. Mesmo com o orçamento. Agora também pode dizer, mas se não o tinha feito também não tinha essa dívida. É uma verdade. Mas nós estamos a resolver esse problema. Tentámos fazê-lo da melhor maneira. Não tentámos fazer para prejudicar a estrutura do clube. Foi para beneficiar a estrutura do clube. Mas é ou não credor do desportivo? Eu sou credor do desportivo. Eu sou credor do desportivo como são as outras pessoas que lá têm posto dinheiro. Em relação a este Festival da Cerveja, você disse que não se hipotecou uma época, mas foi por causa deste Festival da Cerveja que teve também muitas dificuldades em formar um plantel. Conseguiu contratar o Carlos Simão logo cedo, o treinador estava resolvido. Mas depois o plantel foi quase até à última hora, na altura da apresentação da equipa, que você conseguiu um plantel para apresentar até à comunicação social. Vamos ver uma coisa, não vamos confundir duas situações. Primeira é que toda a instabilidade que foi criada em situações lançadas para a comunicação social criou um mal-estar tanto nas pessoas que estavam na própria direção como as pessoas que, inclusive as jogadoras, e tinha que se resolver essa situação, que só conseguimos resolvê-la em assembleias. Se reparar nas datas, eu fico com muito pouco tempo para conseguir, depois, nesse espaço, arranjar uma equipa de futebol. Porque se não tivesse havido todos estes episódios, eu teria muito mais tempo para preparar a equipa. Não se esqueça de outra coisa, é quando vim para o desportivo, havia 5 meses de ordenados em atraso. E esses 5 meses ainda se mantêm do ano passado? Não. Vamos ver uma coisa. O desportivo hoje não está aqui a falar, o presidente não está a falar que pagou na totalidade os jogadores. Os jogadores estão a ser tratados caso a caso. Uns que ficaram cá do ano passado, outros que se foram embora. Os que se foram embora para outros clubes vão ser reembolsados dentro das nossas possibilidades assim que nós as tenhamos. Nós não vamos ficar a dever a ninguém. Vamos atempadamente e dentro do nosso desenvolver de tarefas que temos vindo e de projetos que temos vindo a conseguir, assim que nós começamos a receber essas verbas, nós vamos pagar a toda a gente. Mas é ou não verdade? Isto é o que se diz. É uma pergunta que eu faço porque eu vi que você está a pagar àqueles que ficaram e aos que não ficaram não está a cumprir. Qual é o clube que não faz isso? Eu não conheço nenhum. Se houver um clube que faça diferente, agora vamos ver uma coisa. Não está a ser proporcional. Essa pergunta que você me está a fazer faz sentido. Se eu já tivesse pago na totalidade os jogadores que estão hoje dentro do plantel e os outros não lhe tivesse dado nada, aí fazia algum sentido. Agora, como eu já disse, quando houver disponibilidade financeira, o clube vai pagar aos outros jogadores que abalaram. E os outros jogadores abalaram porque se calhar não quiseram estar mais no desportivo por situações que cada um achou que era melhor para a vida deles. Aqui eu tentei convidá-los todos a ficarem cá. Se eles não ficaram, aqueles que não quiseram ficar, por alguns motivos, você sabe que cada jogador, a equipa tem 24 jogadores ou 25 jogadores. De uns anos para os outros, há uns que ficam, outros que se vão embora, independentemente se estão as coisas bem em termos financeiros, se não estão. Há sempre esses problemas. Há uma pergunta que lhe quero fazer, mas vou fazer outra primeiro. O desportivo não tem dinheiro, toda a gente sabe. E este ano já começou uma época e já passou um mês. Você conseguiu pagar o primeiro mês de ordenado aos jogadores? Vamos ver uma coisa. Eu não vou falar do desportivo até... o que é que eu quero dizer com isto? Se eu já paguei o primeiro mês aos jogadores, é um problema nosso. Se não paguei... Mas diz-se que não pagou. É o que se diz. Pronto. Se as pessoas dizem que não pagou, para mim é melhor que eles digam que não pagou e depois eu ter já pago. Por isso, não há problema nenhum. Agora vamos ver uma coisa. As pessoas fazem uma ideia muito errada do que é uma grande parte das pessoas, porque aqueles que já por cá passaram, aqueles que já tiveram associados a direções, têm uma leitura completamente diferente. Porque não se esqueça que nós tínhamos uma herança muito grande em termos de dívidas. Não se esqueça que para iniciar uma época com séniores, júniores, juvenis e iniciados, é preciso inscrições. Não se esqueça que é preciso pôr toda esta máquina a trabalhar.
O desportivo tem despesas diárias, o desportivo tem despesas mensais, que não tem nada a ver com jogadores, não tem nada a ver com salários de jogadores. Vamos ver, todo este conjunto é uma verba muito elevada. Não podemos dizer assim, começou a época, o desportivo não pagou os jogadores. Até se o desportivo já tivesse pago, supostamente, ainda a conversa do não pago, se já tivesse pago e não tivesse pago outras coisas. Vamos ver, temos que criar aqui um equilíbrio de maneira que a estrutura não se afete. Porque andarmos com algo lá em cima e outro cá em baixo não faz muito sentido. Temos que equilibrar. A equipa está unida, o grupo está unido, o grupo sabe. Quando foi convidado, foi-lhe posto em cima da mesa tudo aquilo que iria acontecer dentro desta época. Por isso, não há sobressaltos por enquanto. Espero que não haja sobressaltos amanhã. O desportivo também tem dinheiro a receber. Não nos podemos esquecer. Dinheiro da Câmara Municipal de Beja. Não estou a falar da Câmara Municipal de Beja. O desportivo tem dinheiros mais a receber. Porque esta direção tem Mas de quê? De trabalhado publicidade? Publicidades? Publicidades e mais. O desportivo tem dinheiros a receber de formações que estavam congeladas dentro do clube e esta direção pôs a funcionar e vai receber essas verbas. E da Câmara ainda tem que receber até ao final do ano alguma verba? Claro que temos. E é uma verba suficiente para aguentar o clube até dezembro, os salários dos jogadores e das equipas técnicas? Vamos ver, o desportivo não vai viver só à sombra da Câmara. Nem pode viver só à sombra da Câmara. Tem que viver de outras iniciativas que gerem receitas. E essas iniciativas nós estamos a fazer. Não se esqueça que eu posso lhe dizer muito sinceramente que pensei que dentro do campo publicitário tivesse mais dificuldades. E não, hoje as portas, eu sei que a nossa equipa tem os resultados positivos que tem. Foi por isso que nós a construímos e é por isso que nós cá estamos. Mas isso também nos abre portas na publicidade. E nós estamos a ver e estamos a sentir que as pessoas estão a aderir com o desportivo. Eu felicito aqui todo o comércio de Beja, felicito aqui todas as pessoas que estão a contribuir para o desportivo, felicito todos os sócios que estão a contribuir para o desportivo e um grande número que está a entrar de sócios novos que acreditam em nós e acreditam na equipa, e acreditam nas equipas, e acreditam na secretaria, acreditam em tudo. É isso que nós temos que fazer, é pensar pelo lado positivo. Como é que você conseguiu convencer, era esta a pergunta que eu lhe queria fazer há pouco, como é que conseguiu convencer o Carlos Simão a assinar pelo Desportivo de Beja? O Carlos Simão é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que percebe muito de futebol e, além de perceber muito de futebol, é um ser humano muito grande. E quando lhe foi proposto o projeto, quando eu tive a primeira conversa com ele, ele percebeu que não era para brincar, que era algo sério, apesar das dificuldades que toda a gente conhece. Há uma coisa que a gente nunca se pode interrogar. Às vezes cria-se um suspense, quase que um suspense. Como é que acontece que não se pagou isto? Como é que não sei o quê? O desportivo tem muitas dificuldades financeiras. Isso não pode ser um suspense. Isso acaba quase por ser uma realidade. Às vezes não se conseguir pagar a alguém. Mas tem que se ter consciência disso. Não se pode pensar que vem para o desportivo e que é um mar de rosas. Não. Estamos a criar que seja amanhã um mar de rosas. Mas temos que passar por muitas dificuldades até lá. Você propôs a subida de divisão ao Carlos Simão? Sim. Não faz sentido, e nem fazia sentido, a ir buscar um treinador que não fosse um treinador com projeção de subida, que não fosse um treinador que tivesse essas capacidades. Por isso, ser o Carlos Simão, além dos dois lados bons que ele tem, tanto humano como preparador, como um treinador, conhecedor da realidade que há da transação do distrital para os nacionais, nós não podemos ficar, o desportivo não pode ficar mais tempo no distrital. Não pode. Porquê que não pode? Não faz sentido. Não faz sentido. O desportivo, como toda a gente sabe, é um clube muito grande em termos de história antiga. E toda a história antiga é de uma dimensão nacionalista, não é de uma dimensão distrital. Vamos ver. Foi um passo que ele deu e que saiu, pulou. Então tem que se manter lá em cima. Porque o desportivo, hoje mesmo e amanhã, não é bem como o Desportar. O Desportar é um clube, se calhar, mais virado para a formação, ou pelo menos agora aparenta isso. Nunca foi um clube muito vocacionado para os séniores, como o desportivo sempre foi muito vocacionado para os séniores.
Para termos paz, tranquilidade, em termos de financeiros, é importante que o desportivo esteja num patamar mais acima. Eu posso explicar porquê. Porque o desportivo, estando no distrital, as verbas que está a receber, não dá para arrumar a casa como muita gente pensa. Não dá. Porque o desportivo é uma equipa, onde quer que vá, está sempre a ser castigada. Toda a gente quer ganhar o desportivo. Se você fizer uma equipa no distrital para se manter para a manutenção, essa equipa pode acabar descendo. E então você tem que ir a fontes, tem que ir buscar jogadores com alguma qualidade, tem que lhes pagar mais. E isso, estar a fazer isso, não lhe sobra dinheiro para arrumar a casa. Então vamos fazer a aposta. Agora, atenção. Depois de subir, é que é muito importante e ter cabeça nessa altura. Não é depois entrar em loucuras de ir buscar jogadores que sejam que não se possam pagar, jogadores que possam estar cá a denegrir, não no domingo, mas sim depois durante a semana, toda a estrutura física do clube. Não, aí é que se tem que ter muita cabeça para depois sim, nesse patamar, arrumarmos a casa. Então, nesse sentido, não tem em conta o público, porque as pessoas já não vão ao futebol. Num Nacional onde vem cá, sem menosprezar ninguém, uma equipa do Algarve, um Vila Real de Santo António, as pessoas de cá ainda menos interesse têm no Vila Real de Santo António. Ou seja, joga aqui um Serpa com um Beja, sempre vêm pessoas de Serpa e vão algumas de Beja ver este jogo entre os dois clubes. O Desportivo quer ir para a terceira divisão porque vai receber mais dinheiro na terceira divisão, é isso? Vamos ver uma coisa. Eu não acredito e não quero contrariar, mas não sou muito apologista do que você me está a dizer, porque vamos ver uma coisa. Quando se diz que o Desportivo joga com o Serpa, vem pessoas de Serpa e vêm pessoas do Desportivo, tem que lhe dar a razão. Mas não se esqueça que se vier cá o Vila Real de Santo António, o Vila Real, que se calhar a subir também, vier cá, também traz pessoas. Se calhar traz mais do que o que traz o Serpa. Mas depois também temos a nossa cidade, não nos podemos esquecer. Se calhar as pessoas que não vão ver o Desportivo com o Serpa, se calhar há outras pessoas que vão ver o Desportivo com o Vila Real. Temos que pensar nisso porque começa a ser, se calhar, a exibição do jogo, toda a estrutura começa a ser maior e se calhar torna-se mais atrativo para as pessoas. Eu acredito nisso. Há pouco falou no Despertar, já agora perguntar-lhe, não tinha, confesso, planeado de falar no Despertar, tem boas relações com o Despertar Sporting Clube, muito se tem falado na história das cartas que passam do Desportivo para o Despertar ou do Despertar para o Desportivo de Beja. Tem havido casos destes em que os jogadores querem trocar de um clube para o outro e que não se passam as cartas. Como é que estão as relações entre os dois clubes? Não, vamos ver uma coisa. Toda essa situação são situações normais entre clubes. Podem ficar um pouco mais ativas ou mais reativas entre dois clubes rivais e diretos, entre o Despertar e o Desportivo. Agora, eu estou de boas relações com o Presidente, com o Sr. Mariano, estou de boas relações e com toda a estrutura do Despertar. Eu de certeza que o Despertar mantém a mesma relação connosco e tem a mesma ideia e vai dizer o mesmo que eu estou a dizer. As relações são boas. Agora, vamos ver uma coisa. São dois clubes que têm a rivalidade que têm. Há uma parte que nós temos que pensar diferente. Cada um tem que pensar por a sua cabeça, que é o melhor para o seu clube. Quando essas situações se encontram, de certeza que os acordos não são fáceis de fazer e as situações não são fáceis de fazer. Nesta altura em que estamos a falar, há ou não há alguns jogadores do Despertar que querem integrar o plantel do Desportivo de Beja na equipa sénior? Vamos ver uma coisa. Eu não quero destabilizar nada, nem estou aqui para destabilizar. Agora, que houve contactos, houve-os. Mas um ou mais jogadores? Se puder amanhã se concretizar, ou no outro dia, for a vontade, há uma coisa que a gente nunca pode, é contrariar a vontade das pessoas. Se as pessoas... Foi um ou mais jogadores? Foram jogadores. Os jogadores é plural, portanto mais do que um jogador que contactou o Desportivo de Beja para sair do Despertar, para ir nesta altura para o Desportivo de Beja. Deixo o Despertar agora para outra altura. Vou perguntar-lhe, na passada semana estivemos aqui neste mesmo estúdio com João Santos, um ex-membro da Assembleia Geral do Desportivo de Beja, que pediu a demissão, é um dos elementos da equipa de rugby. Ele pediu a demissão e diz que no Desportivo de Beja não se falam verdades e que se você colocar o lugar à disposição, ele será candidato à presidência do Desportivo de Beja. Você teve a oportunidade de ver essa entrevista. Que comentário se lhe oferece dizer aquilo que disse o ex-membro da Assembleia Geral do Desportivo de Beja?
Vamos lá ver, eu tenho todo o respeito pelo Sr. João Santos. Primeiro porque ele é seccionista do clube. Agora, eu não posso admitir, e estou a ficar um pouco cansado sobre esta situação, é que as pessoas, na altura própria, no sítio certo, têm um tipo de manifestação e depois venham para o exibicionismo dos meios de comunicação tentar deturpar as situações. Mas quem é que não fala a verdade? Esta direção não fala a verdade do desportivo. Porquê? Ele tem que me dizer, a mim, de cara a cara, e no sítio certo, porque é que eu não falo verdade? Mas esta direção teve a oportunidade, com a secção de rugby, logo desde o início, em querer que eles fossem membros integrantes da direção. Não aceitaram. Aceitaram, sim, mas só para a mesa da Assembleia. Tudo bem. Foi mais que uma vez falado, e inclusive recorri a telefonemas para que eles tivéssemos uma reunião onde eu sempre apontei, porque eles queixavam-se que pouco ou nada tinham do clube, a não ser o emblema. E eu disse-lhes, há a oportunidade, pelo menos, podemos partilhar lavagens de equipamentos nos nossos balneários, nas nossas máquinas. Há uma maneira ou outra da gente resolver certas situações, desde que a gente, em reunião, chegue a um consenso. Eu fui de uma abertura total para estas situações. Eu não percebo porque é que as pessoas não falam disso. Em relação a querer ganhar o meu lugar, teve a oportunidade certa no sítio certo, que foi numa Assembleia. Ele estava lá presente. Quando eu me levantei e pus o meu lugar à disposição, ele podia ter avançado. Não avançou. Agora anda avançando com situações de Rita Guerras e daqui e dali. Se ele tem dúvidas, e quando ele fala principalmente na contabilidade, diz que o clube não tem contabilista. Não tem contabilista ou tem? Diz ele. Eu digo que tem. Mas já não é o tal técnico de contas, o Sr. Gervásio. O tal técnico de contas, toda a gente sabe que já não é. Vamos lá ver uma coisa. Mas eu agora estou aqui, à frente de um clube, para ter que dar satisfações às pessoas cada vez que mudo sapatos. Ou cada vez que... Então, mas uma empresa não muda de contabilista? Um clube não pode mudar de contabilista? Eu acho que pode. O que não pode acontecer é que essa secção de rugby esteja constantemente a arranjar conflitos. E eu já vi... Porquê é que acha que eles fazem isso? Porquê é que acho? É uma pergunta que eu vou perguntar a eles quando tiver a oportunidade. Acha que pode haver alguém por trás a tentar que eles possam transmitir para cá para fora este tipo de mensagens? Pois, tudo isso é possível, mas este clube é um clube grande, é um clube com um historial muito grande, tem sócios que são mais novos e tem sócios mais velhos, e tem pessoas que são extremamente inteligentes no meio de todo este sócio que o clube desportivo tem. São pessoas inteligentes, são pessoas que abraçam e sempre abraçaram o desportivo com muita força desde há muitos anos. E é com esse respeito que a gente deve falar do desportivo. Não é cada um vir para aqui falar aquilo que lhe apetece. Porque eu já disse que estou aberto a tudo, aquelas perguntas que me queiram fazer. Coloquem-mas no sítio. Eles dizem que numa primeira tranche desta época desportiva que a Câmara deu ao clube estava integrado a secção de rugby e que parte dessa verba não foi entregue à secção de rugby, ou seja, a direção ficou com todo o dinheiro e não distribuiu por eles. Isso corresponde à verdade ou não tem qualquer fundamento? Olha só uma coisa, o rugby é uma secção do desportivo. As verbas que são canalizadas são recebidas, quem recebe é o próprio clube, através da sua direção. Eu tive o cuidado de um dia, porque eu inicialmente nem sabia se que havia uma parte distinta dessa verba atribuída mesmo à secção da rugby, até que veio esse alerta do Sr. João Santos a dizer que a gente lhe tinha ficado com o dinheiro. Eu não sei como é que a gente lhe podia ter ficado com o dinheiro se ainda havia verbas para receber da Câmara. Mesmo que, por lapso, nós o fizéssemos ou com a intenção, ainda havia sempre a parte dele poder ser recessivo desse dinheiro. É o que vai acontecer agora na próxima tranche? Vamos ver uma coisa, o desportivo tem que pensar sempre em toda a sua estrutura. A sua estrutura, por vezes, tem que ser submetida a certas situações que não são as mais agradáveis. Se a secção de rugby tiver que não receber a totalidade, porque isto há situações que são de foro interno do clube e que temos penalizações em certas situações e têm que ser lá tratadas.
Se não receber a totalidade, pode receber menos, pode amanhã receber a totalidade, mas isso são coisas que têm que ser discutidas dentro do clube, não é na praça pública. Agora, o dinheiro está ainda à disposição. Quando ele fala que só se vai candidatar se você pedir a sua demissão, você vai levar o seu mandato até ao fim? Porquê é que não é de levar o meu mandato até ao fim? Se tiver saúde para isso e toda a estrutura que nós estamos a preparar deve estar a começar a dar, já começou a dar alguns resultados, por isso a máquina está a trabalhar e vai continuar a andar, eu estou em condições de terminar o meu mandato. Quando eu terminar, ele poderá se candidatar como qualquer outra pessoa. Agora, eu já coloquei, na altura em que eu estava saturadíssimo das coisas, coloquei o meu lugar à disposição. Ninguém quis tomar esse lugar. Agora não posso andar todos os dias. Então, alguém quer vir para cá? Olha, agora você. Isto não é uma brincadeira de moços. Isto são coisas muito sérias. E a gente tem que começar a pensar nas coisas com essa seriedade. Porque o João Santos tem as oportunidades, como toda a gente tem, de poder colaborar dentro do clube. Coisa que ainda não fez. Ainda não chegou. Eu já lhe telefonei 4 ou 5 vezes, aqui mais atrás, para marcar reuniões. Ele não compareceu. Vamos ver uma coisa. Eu tive a oportunidade, depois dele falar em certas coisas, de trocar através de telefonemas com ele, e ele sentiu que, afinal, as coisas não seriam bem assim. Não há que estar aqui a injetar, como eu já me apercebi, às vezes, jogadores contra jogadores. Isto não é bom para um clube. Se as pessoas querem amanhã tomar conta do clube, não é assim que o devem começar. Não é denegrindo o próprio clube, nem denegrindo as pessoas que hoje estão à frente desse clube. Temos é que ajudar, sermos fortes e dizermos que somos melhores e que amanhã, assim que surja a nossa oportunidade, eu estou cá. Mas até lá, vou colaborar, para o bem e para o mal. Isto é que é ajudar um clube. Isto é que é estar ao lado de um clube. Porque estar do outro lado, oposição, isto já nos basta, os nossos rivais. Se os outros dois elementos do rugby que estão na Assembleia Geral se demitirem, vai tentar, o que é que vai acontecer ao Desportivo? Tem que arranjar novos elementos para a Assembleia Geral? O que é que vai acontecer? Os estatutos são claros do Desportivo de Beja. E os estatutos dizem o que lá está escrito é o que vai ser seguido. Vai seguir então, mesmo que eles saiam, já têm outros elementos que os possam substituir? Vamos ver uma coisa. Claro que já há outras pessoas para serem substituídos, mas há uma coisa que a gente nunca pode fugir, é os estatutos. Seguimos os estatutos, estamos dentro da lei e é isso que nós vamos fazer se acontecer. Agora, eu não acredito que as outras pessoas vão pedir admissão. Se o pedirem, por amor de Deus, as pessoas são livres de o fazerem. Podem o fazer. Mas, se têm alguma dúvida ainda, se não o fizeram já e se ainda o querem fazer e se estão à espera de tirar algumas ilações, olha, convoquem uma reunião comigo, é amanhã, é no outro dia, é no outro, eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Última pergunta que tem a ver com os espaços desportivos, muitas dificuldades para treinar diariamente, à semana, de segunda a sexta-feira, e depois tem o relevado ao domingo, cada vez que jogam em casa. É difícil treinar, a Câmara de Beja mudou recentemente para uma nova política, vai só tomar posse a 30 de outubro. De qualquer forma, estão insatisfeitos, esperam que as coisas venham a mudar, não estão insatisfeitos, o que é que esperam em relação aos espaços desportivos? Vamos ver uma coisa, há uma coisa que nós somos conscientes do espaço que temos. Somos conscientes do espaço que temos e não podemos pensar além disso. Agora, temos a nossa interpretação de apostas que são feitas. Quando se fazem apostas, quando se fazem certos esforços para que se tenha melhores resultados, as exigências são maiores. E nós nem estamos no papel, nem temos condições hoje para estar a treinar a nível normal. Quanto mais passar para aquele tipo de apostas extraordinárias e de situações que merecem mais atenção. Isto para dizer o quê? Para dizer que, veja bem, nós temos um campo sintético para 2 clubes mais 2 núcleos. Acho que não me estou a esquecer de ninguém. Esses 2 núcleos e esses 2 clubes têm imensas equipas. Esta gente toda a treinar naquele espaço é de certeza muito difícil. Olha, isto é só para quem vive no dia a dia dentro desta cidade, porque o novo relevado que está a ser construído, sintético, ao lado do outro sintético que já existe, pode vir contribuir para resolver este tipo de questões. Mais um relevado é o suficiente ou seriam precisos mais? Não, um só não vai resolver. Temos o rugby.
é uma modalidade do desportivo, tem que ter o seu espaço para treinar, como o futebol tem que ter o seu espaço para treinar. Há o futebol infantil, há o futebol juvenil, há o futebol sénior, há os núcleos. Como é que se vai resolver só com 2 campos? Porque o outro, o nosso relevado, não permite treinos à segunda-feira, não permite treinos à sexta-feira. Para que é que serve aquele relevado? Na sua opinião, aquilo é mais um jardim ou um campo para jogar futebol? Vamos ver uma coisa. As políticas foram adotadas por pessoas que eu acho que fizeram-na da melhor forma, adaptadas às situações, se calhar, na altura. Eu hoje não posso olhar para aquele campo como olho à sexta-feira e ter uma equipa a treinar num espaço que é o chamado viveiro, sair dali ao fim de 1 hora, estar 1 hora ali quase que a pisar alhos, para depois sair para metade de um sintético, aonde a outra metade do sintético está ocupada com a equipa rival, quando na sexta-feira se devem fazer, não sou perito nessa área, mas acho que é assim, onde se treinam jogadas, onde se treinam não sei quê, mais para o fim de semana, depois para o jogo, e estamos com uma equipa ali encostada. Há condições de trabalhar assim, e temos um campo relevado a olhar para a gente como se fosse um jardim. Aquilo que ali está à sexta-feira é um jardim. Não pode ser. Aquele campo tem que servir de treinos à sexta-feira. No sábado, há que criar condições às pessoas para depois irem lá fazer alguns reajustes ao campo, porque ainda tem o sábado todo para descansar, porque os jogos são só ao domingo. Não faz sentido. João Balizão, muito obrigado pela sua presença aqui no Alentejo Desportivo. Regressamos na próxima semana com mais convidados que marcam a atualidade desportiva aqui na sua TV Alentejo.